Fala galera, tudo bem com vocês? Bacana, tranquilo? Vamos aqui continuar a nossa frente aqui de geografia, tá bom? Falando de geografia do Brasil e ainda trabalhando a geografia física. Vocês estão acompanhando aí que nas nossas últimas aulas a gente vem trabalhando a geografia física, falamos já de estrutura geológica, falamos de agentes do relevo, falamos de dinâmica interna da Terra e aí agora a gente vai avançar para a parte de vegetação, clima e hidrografia, tá bom? Então vamos falar da vegetação no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que dentro do território brasileiro você vai ter vegetações tropicais, na sua maioria, e vegetações subtropicais. Por que isso? Porque as características das vegetações de qualquer parte do planeta são reflexos das suas características climáticas. E essas características climáticas são consequências da posição geográfica. Então, lembra qual é a posição geográfica do Brasil? O Brasil vai ter a maior parte do seu território, 92% do território nacional, dentro da zona tropical. 92% do Brasil dentro da zona tropical. Então, dentro do território nacional, predominam as vegetações o quê? Tropicais. E um destaque muito especial para duas florestas tropicais. A nossa floresta amazônica e a nossa floresta tropical de encosta, que nós conhecemos aí com o nome de Mata Atlântica. Nós temos também, dentro dessa faixa tropical, uma vegetação que você vai encontrar somente dentro do território nacional, que é a vegetação de caatinga, típica das regiões do sertão nordestino, tá bom? Então, aqui, ó, maior parte do Brasil dentro da zona tropical, então predominam no Brasil vegetações tropicais. A porção sul do Brasil, o que é que a gente tem que lembrar? Que essa porção sul do Brasil, eu vou ter 8% do território nacional na zona temperada sul. Na zona temperada sul. Ah, então quer dizer que dentro do território nacional nós temos vegetações temperadas? Não. A gente tem que lembrar que esse sul do Brasil, ele é uma faixa de transição climática. E essa faixa de transição climática faz com que no sul do Brasil eu tenha o clima subtropical. O clima subtropical. E as vegetações que eu tenho no Brasil nessa área subtropical vão ser caracterizadas, vão ser marcadas principalmente pela presença dos campos, certo? Os campos sulinos ou pampas gaúchos e a mata de araucárias ou mata dos pinhais. Tá bom? Então vamos pegar e colocar aqui as informações de quais são as principais vegetações que eu tenho dentro do Brasil, já que a prova do Enem, já que a prova da UEMA, uma prova da FUVEST, uma prova da Unicamp, a primeira coisa que ele vai cobrar de você é essa localização geográfica das vegetações dentro do Brasil. Então, antes de você saber as características dessas vegetações, é interessante você saber onde cada uma dessas vegetações se localiza dentro do território nacional. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá? Região norte do Brasil, floresta amazônica. Região centro-oeste do Brasil, cerrado. Área do sertão nordestino, caatinga. Litoral do sudeste brasileiro, a nossa Mata Atlântica ou floresta tropical de encosta. São as vegetações marcantes dentro da zona o quê? Tropical, tá bom? E na porção subtropical do Brasil, você vai ter a presença da Mata dos Pinhais ou Mata de Araucárias e também dos pampas gaúchos ou campos sulinos. Vamos listar aqui, olha só. Região norte do Brasil, nós vamos ter quem? A floresta amazônica. Nós vamos ter na porção norte do Brasil, floresta amazônica. Porção centro-oeste do Brasil, nós vamos ter a área do cerrado. Porção centro-oeste do Brasil, cerrado. Na área do sertão nordestino, de clima semiárido, vegetação da caatinga. E no litoral do sudeste do Brasil, nós vamos ter a Mata Atlântica, a nossa floresta tropical de encosta, ok?
E na porção subtropical do Brasil, na porção sul do Brasil, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar principalmente a mata de araucárias ou mata dos pinhais. E no extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, os campos sulinos ou pampas gaúchos, tá bom? Essas são as principais vegetações que eu vou ter dentro do Brasil. Fora essas, turma, cabe destacar o quê? A nossa vegetação litorânea. O Brasil possui uma das maiores faixas litorâneas do planeta, com mais de 7.000 quilômetros de extensão. E nessa grande área litorânea do Brasil, nós vamos encontrar vegetação de mangue. Esse mangue é muito marcante ao longo do litoral brasileiro por dois motivos. Primeiro, uma grande mistura de água doce com água salgada. Nós temos uma rica hidrografia, basta lembrar que nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, desaguando na vertente atlântica, muita água doce com água salgada. E elevada temperatura, já que a maior parte do território nacional encontra-se dentro da zona tropical. Água doce com água salgada e elevada temperatura. As condições ideais para a existência de uma grande quantidade de mangue. Quer uma dica específica para a prova da UEMA? A galera aí do CFO, a galera que vai derrubar aí o CFO Bombeiro, o CFO PM, quer ver? Dentro do Brasil você tem a maior concentração de mangues. A maior concentração de mangue do planeta fica no Brasil. E sabe qual é o estado que mais concentra mangue dentro do Brasil? É o nosso estado, o estado do Maranhão. E que é aquele detalhe que só o Humanas na Veia fornece para vocês? A maior concentração de mangues dentro do estado do Maranhão fica na sua porção centro-ocidental, onde você vai encontrar as costas de rias, na área onde você tem um polo turístico da Floresta dos Guarais, tá bom? É a Humanas na Veia dando aquela dica específica para vocês. Maior concentração de manguezal no planeta? Brasil. Maior concentração de manguezal no Brasil? Estado do Maranhão. Maior concentração de mangues dentro do Maranhão? Porção centro-oeste do estado. Qual polo turístico você tem dentro dessa grande concentração de mangues? A Floresta dos Guarais. Quais municípios, podem se destacar nessa área da Floresta dos Guarais? As regiões de Carutapera e Cururupu, onde você tem as chamadas Antilhas Maranhenses, um conjunto de ilhas, onde na maioria dessas ilhas não tem sequer energia elétrica. E merece destaque dentro dessas ilhas, por exemplo, os albinos maranhenses, que vivem nessa porção oeste do estado. E outra também, merece destaque a Ilha dos Lençóis, onde você tem a lenda do touro encantado de Dom Sebastião, a lenda do sebastianismo. Mas isso daí eu deixo para os mestres da história, Álvaro e Elvis, tá bom? E se você pega e quer um detalhe ainda maior, uma dica de filme para vocês. Assiste Moleque Tu é Doido, mais doido ainda. É Moleque Tu é Doido 2. Ele vai ter uma cena que vai se passar justamente na Ilha dos Lençóis e vai falar dos albinos maranhenses. Ok? Tranquilo? Vamos lá? A gente depois vai falar um pouquinho também das vegetações que existem dentro do estado do Maranhão. Ok? Tá bom? Espero vocês no nosso próximo encontro e, lógico, queria deixar aqui o nosso muito obrigado em nome do Humanas na Veia. Nós já somos 1000